Olá, olha eu aqui outra vez. Tudo bem, galerinha? A aula de hoje será sobre literatura de cordel, certo? Let it go? Bom, a literatura de cordel, como todo mundo aqui já sabe, né? Porque nós moramos na região Nordeste e esses livrinhos aqui é comum a gente ver na nossa região. Ela foi popularizada no Brasil por volta do século XVIII. E também ficou conhecida como poesia popular, porque contava histórias com os folclores regionais de maneira simples, possibilitando que a população mais simples entendesse. É isso aí, porque a gente via que antigamente, né, só as pessoas que possuíam dinheiro é que poderiam ter acesso à literatura, à leitura, né? E com o surgimento dos cordéis, as pessoas de baixa renda, as pessoas humildes, elas conseguiam entender, conseguiam interpretar aquilo que estava sendo dito nos cordéis, porque na grande maioria das vezes falava sobre a sua história, né? A sua vivência. Então, aqui no Brasil, a literatura de cordel popularizou-se por meio dos repentistas, ou seja, os violeiros, que se assemelhavam muito aos trovadores. E esses trovadores quem eram? Eram aqueles rapazes da época medieval, né, os cavaleiros medievais que usavam aquelas armaduras, né, que queriam conquistar a amada, né? E aqui não, como tratava-se de pessoas mais simples, então elas eram musicalizadas pelos os repentistas, os violeiros, né? E essas músicas, elas eram rimadas nas ruas da cidade e tornou-se popular em seus poemas, que depois vieram a ser os cordéis. Então, os cordelistas, né, eles associaram a musicalidade dos violeiros, dos repentistas e transcreveram isso para os seus folhetos, ok? Essas pequenas impressões de poemas rimados que eram apresentadas penduradas em cordas ou cordéis, como era chamado em Portugal, né, devido aqui, ó, que eram expostos em cordéis, né? Hoje em dia, como eu mostrei na primeira foto, o pessoal já colocam em saquinhos, né? Alguns a gente encontra assim ainda nos cordões, mas vai depender da região, vai depender do local. Chegaram ao Nordeste brasileiro junto com os colonizadores portugueses, dando origem à literatura de cordel, como conhecemos hoje, né? Que ela é muito famosa aqui em Pernambuco, no Ceará, na Paraíba, na Bahia e no Rio Grande do Norte. Então, essa literatura ela tornou-se popular porque não era tão cara, né? As pessoas de baixa renda poderiam ter acesso. Hoje, se a gente parar em alguns lugares que são turísticos, a gente vai encontrar eles entre torno de 2 ou no máximo 3 reais, né? Aqui na nossa cidade mesmo, se a gente andar um pouquinho ali pela pracinha de Boa Viagem, a gente encontra naquelas barraquinhas que vendem artesanato, né? Se a gente circular pelo Recife Antigo, a gente também encontra. A gente também encontra ali no Mercado São José, que é um ponto turístico, então, e bem regional, traz todos os elementos da nossa cidade, do nosso estado, então a gente consegue encontrar esses folhetos lá. A literatura de cordel teve sua origem em Portugal e chegou ao Brasil no final do século XVIII. No entanto, foi no século XIX que esse gênero ganhou força principalmente no sertão nordestino, uma área conhecida por grandes períodos de seca. Vejam, nessa imagem aqui fica bem claro a nossa região Nordeste, que ela é representada não só com a seca, mas vejam, ele traz aqui a vegetação do nosso estado, né? Aqui poderia ser um pé de manga, um pé de cajá, um pé de caju, né? Que são árvores da região Nordeste. Aqui o cacto, né? Que retrata bastante a seca, né? Observem aqui que a figura da mulher também ela é muito bem representada nos cordéis. Fala-se muito, muitos cordelistas falam muito sobre as mulheres. Tem também aqui a questão religiosa, né? Os cordelistas eles retratam muito essa questão religiosa, não só da questão da seca,
né? Como é um dos fatores principais. Mas a gente consegue identificar isso também nos cordéis que são vendidos por aí. Vejam, as principais características do cordel, a gente pode dizer que é a questão da métrica, né? Da rima, que faz a musicalidade dos versos. Como assim, Zalete, a questão da musicalidade? Veja, quando a gente fala da musicalidade, deixa eu grifar aqui para vocês, pra gente ir observando. Vou usar uma canetinha que é mais fina. Quando a gente fala aqui da musicalidade, certo? A música... Eita, essa foi um pouco torto. A musicalidade está através das rimas, né? Vamos ler aqui esse poema e também vamos observar uma coisa. Vejam que quando foi dito lá no slide anterior, que retrata muito a questão da seca, né? Nessa imagem aí a gente pode ver o sol, né? Que tá bem ardente, bem escaldante, né? A gente vê a família que está se retirando do seu lugar e indo para outro lugar, né? Vejam aqui a questão que ele está usando como disse? Esqueci agora. Uma trouxa algumas pessoas conhecem como trouxa de pano, né, levando suas roupas. A família ela é bem grande, composta aqui por 4 filhos. A gente sabe que hoje, devido à questão do capitalismo, né, as famílias estão sendo reduzidas, né? Algumas pessoas ainda têm muitos filhos, mas a grande maioria, né, para aí nos 2 filhos, no máximo 3. Mas o que eu quero que vocês observem aqui nesse poema é a questão dos versos e das rimas. A gente sabe que cada linha desse poema a gente chama de versos. E o conjunto de versos nós conhecemos por estrofes, não é isso? Então vamos lá. O poema diz o seguinte: encantem-se simplesmente com a magia desta história, de uma família itinerante que desafiou limites em busca de diamantes, que ofusca na mente da criança e do adolescente. Então vejam, aqui nós temos mente, que rima com mente, certo? Eu poderia dizer que poderia rimar até aqui com ente, de adolescente. Se eu pegar só o ente daqui e o ente daqui. Aí seria ente, ente, ente. Então, as 3 palavras, elas estão rimando. Mas, se eu pegar o mente, então só, simplesmente e mente que rimam, certo? Que tem o mesmo som no término da palavra. História, a gente não consegue encontrar nenhuma, né? Itinerante, a gente tem aqui o ante, e nós temos aqui o ante de diamante. E limites, a gente também não consegue encontrar nenhuma rima para ela. Isalete, é obrigatório todos os poemas, todos os versos rimarem? Claro que não, né? Isso vai depender muito do cordelista, vai depender muito do repentista, vai depender muito até do próprio tema, né? Existem cordéis que a gente consegue rima do começo ao fim e outros não. Vejam aqui, quando ele falou da questão religiosa, né? A gente viu que Padre Cícero é uma figura muito marcante na região Nordeste, e também Lampião. Eles eram muito falados, muito falados em vários cordéis. Muitos cordelistas utilizavam a figura deles, né, para falar sobre um determinado assunto, né? Eles eram muito bem requisitados. E cordéis que falavam sobre lendas, sobre boatos, né? Por isso que algumas pessoas se identificavam, romances e piadas, né? Poderia um cordel falar sobre o romance de Lampião e Maria Bonita, ele poderia utilizar dessa figura, né? A questão de boatos, fazer alguma questão contando um boato religioso, né? Então o cordelista eles são muito criativos. Próximo. Bom, aqui eu trouxe para vocês 3 poemas que nós vamos ver o que é que eles têm em comum. Além
das rimas, certo? Vejam, o primeiro poema diz o seguinte: minha linguagem é nativa, meu sotaque é arrastado, por muitos sou desprezado, mas eu nunca fujo à luta, tenho a minha conduta, preciso sobreviver, com a seca conviver, esse é meu nobre destino, quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. Vejam que ele falou da questão da seca. Se a gente observar aqui essa imagem, eu acredito que algumas pessoas já viram, não neste formato, né? A gente pode dizer aqui que o Carlinhos, né, ele fez uma releitura daquele quadro de Tarsila do Amaral. Quem lembra o nome do quadro? Abapuru, não é isso, galerinha? Então vejam, eles também tinham isso, de fazer releituras, de pegar imagens já conhecidas e trazer para sua linguagem. Vejam aqui quando ele diz aqui uma linguagem matuta, então a linguagem do interior, uma linguagem simples, né? E o orgulho de ser nordestino, que ele deixou bem claro aqui. No segundo, um sabiá bem cantador, um cafezinho no fim da tarde, põe a rede no armador e sossego de verdade. Quem tem paz no interior não quer guerra na cidade. Próximo. Sou nordestino todinho e ainda falta um espaço. Nordestino completo, sem bulir num traço. Sou até meio brasileiro, mas nordestino é inteiro, sem tirar um pedaço. Então vejam, mais uma vez aqui, os 3 poemas mostrando a questão do orgulho de ser nordestino, né? Do orgulho dessa terra, mesmo com essa seca, mesmo com essas turbulações que a gente passa, mas somos muito bem representados nos versos desses autores, né? E estilogravuras? Alguém já ouviu falar essa palavrinha? Esse ano até o Galo da Madrugada foi homenageado, né? O tema aí do carnaval, né? A estilogravura. E o que são estilogravuras? Bom, sabemos que a literatura de cordel é muito conhecida por suas estilogravuras. E o que são estilogravuras? São gravuras em madeira que ilustram as páginas dos poemas. Lembram que eu disse a vocês lá no início que eles falavam muito da questão da natureza, que valorizavam muito a árvore? Então vejam. No Nordeste, normalmente a madeira utilizada é a árvore da cajazeira, é o pé de cajá, né? A cajazeira, por ser abundante na região, macia e de fácil manuseio. Após talhada, a madeira recebe uma camada de tinta, normalmente preta, e é utilizada como matriz para estampar novenários, almanaques, folhetos de literatura de cordéis. Então vejam, esse tipo de madeira, né, ela é mais fácil de manusear porque ela não é tão dura, não é tão seca, né? Então por isso que eles utilizavam muito as árvores como a gente chama, o pé de cajá, né? A cajazeira, para poder fazer os seus desenhos. Aí passava aqui a tinta, né? E depois imprimiam. E se vocês observarem aqui, ó, nesse retrato de Lampião e Maria Bonita, a gente tem a assinatura de J. Borges e é escrito, né? Como a gente diz, de forma contrária. Por quê? Porque quando colocava isso no papel, aí saía a forma correta de impressão, né? Por isso que a assinatura era feita assim, ó, de forma contrária. Espero que vocês possam ver aí direitinho. J. Borges, eu acredito que muitos de vocês já o conheceram. Vejam, diferente do que a gente viu no slide anterior, que as estilogravuras, elas eram impressas em preto, né? A tinta mais usada era preta. J. Borges, depois de um período, ele começou a utilizar tinta colorida, né? E ele viu que os seus cordéis estavam ficando muito mais bonitos. Então, quem foi J. Borges? Ele é o mais importante artista popular em atividade no Brasil. Nascido em Bezerros, bem pertinho da gente aqui, ó, perto de Gravatá, né, em Pernambuco, em 1935.
é um incansável autor de versos e estilogravuras que alcançaram repercussão no exterior. Pois é, saiu lá do interior, lá de Bezerro, e alcançou aí a Europa, ficou muito famoso. Vejam, aqui utilizou a natureza em sua tela, aqui a questão da mulher, mais uma vez, que até o título é A Morte da Mulher Boa, né? E esse aqui, essa tela que ele está aqui mostrando, eu não sei o nome dessa tela. Mas também é muito bonita, né? E Amaro Francisco Borges. Bom, Amaro Francisco ele era irmão de J. Borges, né? A gente pode ver aqui pelo sobrenome. E os seus trabalhos, quase todos em preto e branco, transmitem fortes traços da cultura nordestina. Os temas abordados são aqueles ligados ao sofrimento do homem nordestino, como a seca e as famílias de retirantes. Então, ele utilizava também aqui, ó, a questão das cores em preto e branco, né? Aqui a gente vê pessoas subindo em uma árvore, como eu disse a vocês, que ele exaltava muito essa questão, né? Da árvore. Eles gostavam muito de trazer esses traços. E José Costa Leite. Bom, José Costa Leite, ele é um xilógrafo ou gravurista, né? Que também pode ser reconhecido por esse nome. Começou a escrever poesia popular aos 20 anos, possuindo atualmente mais de 500 folhetos. Sua arte, além de ter sido exposta em diversos estados brasileiros, é também conhecida internacionalmente. Então, ele também atribuía suas telas e muitos desses xilógrafos, eles conheceram outros países, outras cidades, por sua criatividade e admiração pela própria região Nordeste. A gente pode ver aqui essa tela, né? Vejam, eles colocam a figura aqui mais uma vez dos repentistas, né? A imagem dos cactos que são fortemente da região Nordeste e essa imagem aqui que são palmas, né? A gente conhece como palma. É uma vegetação também bem, a gente poderia dizer que é próxima do cacto, né? Que os animais que comiam, porque elas acumulam bastante água, né? Então a vegetação era o que poderia ter ali para que pudesse servir de alimento para os animais, né? Aqui na outra tela ele tem aqui um homem que está lutando contra os dragões. E que dragões seriam esses, né? Esses dragões seriam a fome, a miséria, né? Então, às vezes, através dos seus desenhos, eles retratavam até questões fictícias. E Abraão Batista. Bom, Abraão Batista, ele é um cearense, né? E diferente do que muitas pessoas pensam que eles eram analfabetos. Não seriam analfabetos porque eles sabiam escrever, eles criavam, né? E Abraão, ele era um professor. Isso mesmo, ele era um professor de biofísica. E ele encantou com os seus cordéis. Ele começou bem menino, né? Com a história de cantadas que eram feitas para sua mãe. Então, as suas telas, ele trazia muitas questões também familiares. Ele gostava muito de desenhar questões da própria família, não, de família. Ele gostava muito de criar, colocar muitas pessoas em suas telas. Agora eu trouxe uma pessoa aqui para vocês que ele não é xilógrafo, ele não faz xilogravura, mas ele é muito conhecido por causa das suas poesias, dos seus poemas, né? Ele é bem famoso, acredito que vocês já assistiram aí ao programa de Fátima e encontraram alguma poesia dele por aí. E quem é Braulio? Braulio Bessa nasceu no município de Alto Santo, no sertão do Ceará, no ano de 1986. Com 14 anos, aprendeu a amar a poesia do seu conterrâneo Patativa do Assaré. Esse Patativa do Assaré, a gente tem alguns textos deles no livro de vocês, tá? Depois a gente faz uma leitura para vocês relembrarem aí que temos alguns textos dele no nosso livro. Em 1909 até 2002. Depois que uma professora passou um trabalho escolar de pesquisa sobre o grande poeta do cordel. Então foi a partir daí que ele se encantou, né,
pela questão da poesia, dos cordéis. E eu vou ler para vocês aqui um poema dele que está bem relacionado ao que a gente está vivendo hoje. Então, por isso que eu trouxe isso para vocês. E vamos lá. Vamos. Recomeço. Quando a vida bate forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acertar. Quando a estrada for longe e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta de esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Enfim, meu povo, é preciso de um final para poder recomeçar. Como é preciso cair para poder se levantar. Nem sempre engatar ré significa voltar. Remarque aquele encontro, reconquiste um amor, reúna aquele que quer bem, reconforte um sofredor, reanime quem está triste, reaprenda na dor. Recomece, se esforce, relembre que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom, reaprenda quando errar, rebole quando dançar. E se um dia lá na frente a vida lhe der uma ré, recupere sua fé e recomece novamente. Então, né, nada melhor do que esse poema para esse momento que a gente está vivendo, que é o momento para a gente recomeçar. Então, pessoal, obrigada e até o próximo encontro. Beijos e até lá. Tchau!